Viva leve, seja leve, corra leve, vai começar mais um Corrida Leve para você e hoje um episódio totalmente especial, Edi. Um de muitos, a gente montou e está estruturando uma série para vocês, os heróis do atletismo. Vamos falar dos principais corredores do Brasil e do mundo, né? Isso, principalmente agora nessa etapa a gente vai falar do Brasil primeiro, depois a gente vai mostrar para vocês aí que muita gente começou a corrida de rua, mas nem imagina como esses corredores começou a trajetória dele na corrida. Contar um pouquinho da história. Tem história sofrida, tem história. A maioria de inspiração, né? Sofrida e inspiração, que não é fácil para qualquer um que vai começar no esporte profissional, qualquer um que seja. Qual esporte, se corrida, se futebol. Independente disso, a gente sempre tem uma história ali atrás de sofrimento. Na corrida de rua é mais difícil um pouco, né, Dê? Porque como a gente não tem heróis sempre, né? Porque o futebol está enraizado no nosso país, tem jogadores de futebol fazendo sucesso sempre e tudo mais. Agora corredor não, né? Corredor, nós tivemos alguns que despontaram, e brasileiro que ganhou São Silvestre. Hoje em dia é muito mais difícil ainda, porque tem queniano no páreo, tem muitos quenianos, o pessoal africano está com muita, como diz lá, tem uma... a gente escola, tem no futebol, aqui lá eles têm na África, no atletismo, na corrida. E infelizmente no Brasil também diminuiu muitas equipes de atletismo, isso também dificulta mais aparecer talentos aqui, então é uma coisa de dificuldade que o corredor também está tendo na atualidade, por mais de tecnologia que a gente tem, tudo. Então isso fica, por exemplo, hoje em dia se tem muita tecnologia, muita assessoria, mas poucos clubes que investem. Poucos clubes profissionais, né? Profissionais que vai pegar o atleta para ser um atleta profissional mesmo, na corrida de rua. É isso aí, pessoal. Quer saber tudo sobre os heróis da corrida de rua? Acompanhe o Corrida Leve que a gente vai contar tudo para você. Viva leve, seja leve, corra leve. Vai começar para você mais um Corrida Leve. E hoje a gente começa o nosso primeiro episódio com um protagonista aqui bem conhecido, né? Bem conhecido. Acho que se a pessoa não conhecia a corrida de rua, Olimpíadas, maratona, com esse daqui ficou conhecido. Vai conhecer. De quem que nós estamos falando, Zi? Estamos falando nada mais, nada menos que o nosso Vanderlei Cordeiro de Lima. É o único atleta, assim, acho que o segundo atleta do mundo a receber uma medalha aí do Barão de Cupertino. Então, por ter aquele espírito olímpico. Espírito olímpico, né? É o verdadeiro espírito olímpico. Acho que é uma medalha que marcou ele mais do que se ele tivesse ganhado a medalha de ouro, né? Mais do que quem ganhou a medalha de ouro, vamos dizer, não só a medalha que ele recebeu depois de essa daqui, como que poucas pessoas... No próprio dia lá da maratona, o campeão não foi tão ovacionado como ele foi no estádio quando ele chegou. Vamos contar um pouquinho da história dele. A trajetória que ele iniciou aí na corrida. A Adri deu uma estudada boa na trajetória do Vanderlei e nós podemos, no futuro aí, nós vamos tentar fazer uma entrevista com o Vanderlei, né, Adri? Quem sabe, não? Às vezes a gente consegue, a gente consegue fazer aqui, não é tão difícil, não. Às vezes a gente consegue um bate-papo online com eles. Vamos ver se a gente consegue. Mas vamos contar a história dele. Acredito que muita gente vai se inspirar aí na história do Vanderlei Cordeiro de Lima. Então, o Vanderlei nasceu na cidade de Cruzeiro do Oeste, interior do Paraná, Cruzeiro do Oeste, em 4 de julho de 1969. Era uma família de lavradores. A família dele, o pai dele, a mãe dele saiu lá do Nordeste, eles eram, assim, pernambucano, tudo, e veio aqui para o Paraná para tentar uma vida um pouco mais fácil, né? Principalmente atrás da água. Eu falo muito disso, né? A respeito disso. Mas assim, não foi tão fácil assim não, foi bem sofrido. Vivia na seca lá, né? Vivia na seca também. E ele era, digamos assim, que ele começou a trabalhar cedo na roça com os pais, e ele era o filho mais novo. Então ele era o filho mais novo. De 7 irmãos. De 7 irmãos, ele era o mais novo, então começou a trabalhar muito cedo, boia fria, ajudar ali a família na plantação de cana, na plantação também para sobreviver. Então, trabalhava na terra, né, Dê? Trabalhava na terra. Desde criança, trabalhava na terra. Aquela vida que não é fácil, sofrida, né, de boia fria. Mas aí ele, o que começou? Começou a dar um gosto para brincar, tudo. Aí começou a corrida tudo nessa brincadeira, tudo. Aí começou mais assim por diversão. E é legal as pessoas entenderem, né, que quando a gente fala assim, nossa, naquela época, as crianças brincavam na terra, trabalhavam na terra, na lavoura e tudo mais. Por mais que era uma vida sofrida,
Mas não era uma vida infeliz, né, Dê? Não era infeliz. Era uma vida com as... Como é que eu falo? Com as... as condições. Com as condições da época, né? As condições que tinha. Sair daquilo ali, né? Pra poder sobreviver e tudo mais. Muitos nem estudavam, né? Não. Inclusive a trajetória que ele fala, igual o Vanderlei, ele começou ali, né? Aí, como todo menino, principalmente, tem um sonho, ser jogador de futebol, mas pra ele ali, viu que não dava, tudo. Aí começou as brincadeiras na escola, corrida, e ele tem um apelido, né? Que, como diz na turminha lá, da escola, do bairro, lá onde ele morava, é a Bodega. Menino Bodega. Então o Vanderlei, conhecido no pessoal lá desde quando ele era criança, ela chama de Bodega. Então começou aquela coisa, aquela brincadeira, preferiu aí, ele, em vez de querer brincar tudo, ele preferia a corrida. Aí começou a se destacar, começou a ter mais essa prática esportiva. Desde pequeno ele já manifestou um gosto pela corrida. Aí chamou a atenção do professor de educação física da escola, aí o professor dele começou a escrever ele, convidou para participar de jogos escolar. É bonito a gente ver isso, né? Porque assim, eu sou formado em educação física, a Adri é formada, o Diego, que está ali nos bastidores, é formado em educação física, e a gente vê assim, o fator de diferenciação quando um professor encontra um talento e quer ajudar, né? E quer ajudar, vê naquilo ali, vê um futuro naquilo, falou, esse menino tem futuro, vou tentar encaminhar, né? Isso já ajuda muito. Aí, então, participar de corrida escolar, tudo, ele foi participar de corrida ali de 800, 1500, nem tênis direito ele tinha. Aí, como ele foi lá, se destacou, aí depois, quando ele voltou, o diretor da escola deu um tênis pra ele. Deu um par de tênis, aí começou a levar um pouquinho mais sério, assim, as coisas de corrida, mas não tinha aquela, por exemplo, o professor de educação física, sabe? Aí depois surgiu uns amigos que já corriam, começou a participar das corridas e tudo, aí como ele começou a participar do campeonato, tudo se destacou, aí ele foi convidado para ir lá morar em Maringá. Então, do interior do Paraná, para Maringá, um pouco longe. Mas aí ele foi. Aí ele falou assim, eu vi naquilo lá, quando ele participou da primeira corrida, por exemplo, lá na cidade dele, a medalha, não é igual hoje, né? Tinha para todos mundo que completava, parece que era só para os 20. E ele ficou ali 22º. Medalha era igual troféu hoje. 22º. E ele queria ganhar uma medalha. Era só pro geral. Isso, aí ele pegou, queria, o negócio dele naquela época não tinha nem dinheiro, não, era mais participar, então queria ganhar medalha, participativo. Aí ele começou a se dedicar um pouco mais, aí foi uma corrida, ganhou. Deixou chegar nos 20 primeiro, né? Aí ganhou uma medalha, levou pra casa, né? Os pais dele achou muito interessante, ficou orgulhoso dele. Aí ele começou a treinar mais, aí ele foi convidado para ir para Maringá. Aí começou, aos 16 anos, se destacar, conquistou um troféu no Maringá aos 16 anos. Começou a representar o município de Maringá, né? Isso, participar de competições regionais. Aí continuou daí até 1988 e foi convidado para entregar a equipe da Eletropaulo, em São Paulo. Da equipe da Eletropaulo. Isso, então também não foi fácil ele sair lá do interior do Paraná, os pais dele deixaram ele morar aqui em São Paulo, que é totalmente uma coisa bem diferente da realidade dele, né? Mas ele continuou, foi treinar com um outro treinador mais específico, né? Humberto Garcia de Focado em corrida, né? Focado em corrida, ele começou mais a fazer prova de pista em São Paulo. Aí ele ficou aqui na Eletropaulo até 1990. 1990, 2 aninhos, né? Isso, 2 anos, aí ele foi convidado para ir para fazer parte da equipe Esporte Funilense, que era em Campinas, sede em Campinas. Aí, mas só que o seu treinador é o Asdrubal. Eu já vi falar muito, pessoal fala muito desse treinador, que era fantástico, mas só que aí nesse meio tempo ele sofreu um acidente e faleceu. Em 1992. Aí a partir disso daí, o Ricardo também já fazia parte dessa equipe que estava lá em Campinas, ele que começou a treinar o Vanderlei. Ricardo D'Angelo. Então, que começou assim, no início da carreira dele agora, depois que ele veio para São Paulo, até ele se aposentar, foi o mesmo treinador. Isso, assim, acho que vale destacar aqui que antigamente tinha muito disso.
O treinador geralmente era do começo até quase o final da carreira do atleta. Hoje em dia fica-se muito 2 anos com um, 3 com o outro, então eu acho que também atrapalha um pouco, digamos assim, a performance e rendimento do atleta. O Vanderlei deu continuidade no trabalho que o técnico vinha fazendo com ele. E ele falou assim, tinha um bom, excelente treinador, mais experiente, mas que faleceu, e o Ricardo estava iniciando. Tanto o Vanderlei iniciando ali na carreira, quanto o Ricardo também. Treinador. Então os dois, um confiou no outro, aí foi que começou, né? Ele treinar, e foi em 1992 também. O Vanderlei foi, sim, apresentado a todos os compatriotas que o atleta. 1992. Chegou em 4º lugar na São Silvestre. E um mega do resultado. Um mega do resultado, porque a gente corria somente prova de pista, cross-country, né? Mesmo assim, correndo essa distância, que é 15 km, eles se dedicavam mais ao cross-country. Então, depois... Engraçado que você vê que assim, ele não se destacou em nenhum, assim... Aqui ele já foi para São Silvestre, né? Já, lógico que devia correr outras provas e tudo mais, mas ele já ficou em 4º lugar na São Silvestre. São Silvestre, né? Isso, 92, porque antes lá, por exemplo, ele estava lá em Maringá, tudo, aí ganhou competições, ele classificou para o Mundial Juvenil, Mundial de Júnior, ele chegou lá, ficou em 8º no Mundial. 8º, isso daí que chamou também a atenção do pessoal da Eletropolo para convidar ele para treinar. Então ficou em 8º, nos 10 mil. Então ele começou muito isso para quem inicia corrida e já dá 1 ano, 2 anos, já quer ir para maratona. Olha só a trajetória que eles fazem, principalmente os grandes atletas, inicia mesmo em prova de pista, faz 5 mil, 10 mil, vai em corrida de 5, 10 de rua, depois vê qualquer assunto de sua característica, ele vai para maratona. Então, ele não tinha nem muito assim foco em começar a fazer a maratona em si. Mas ele estava se destacando em prova de cross-country, participava de provas internacionais do cross-country, fazia muitas 10 mil, 5 mil, meias, bem. Aí, em 1994, ele foi convidado para ser coelho lá na França, numa maratona em Reims, na França. Então o coelho, o que é? Quem não sabe, é aquela pessoa que vai ditar o ritmo dos atletas da elite, né? Então ele foi contratado para correr até a metade. Foi contratado, o tempo era para fazer em 3:03 por quilômetro, e ele começou, foi, nessa época ele nem estava aqui, não estava até lá na França, ligou pro treinador, não, tá combinado, então vai fazer o final de semana, ele faz um treino aí de 21, então vai ter meia, faz um treino de 21. Aí disse que ele pegou e saiu. Foi, tá? De repente, os caras que é pra estar junto com ele não davam mais. Ele foi. Sentiu bem, deu 30, sentiu bem, ele terminou a prova. Ganhou a prova, fez um excelente resultado, que todo mundo pensou que ele ia abandonar, mas ele não abandonou, fez com 2:11. Meu Deus. Ele estreou com um tempo assim, com 2:11. Aí quer dizer, que ele fala assim que ele não encontrou, não foi escolhido para o maratona, ele não escolheu a maratona, a maratona escolheu ele. Aí isso daí que o treinador ficou meio assim, bravo com ele quando ele falou que terminou tudo. Uma hora que ele falou o resultado, ele ficou totalmente contente, falou, não. Aí isso daí ele 2:11 para quem, olha, hoje em dia muitos treinam e não conseguem alcançar esse tempo, né? E ele conseguiu 2:11. De coelho, quer dizer, ele tinha toda a característica de um maratonista, né? Por mais que ele tenha feito outras provas, então quer dizer, ele não foi com muita pretensão, mas ele conseguiu um grande resultado. E apesar de ele ter conseguido esse resultado, fez lá 2:11, ele ainda participou do campeonato de cross-country. Depois daí ele foi se dedicar à maratona. Nós vamos treinar a maratona, vamos fazer um ciclo aí. Ele participou da maratona de Tóquio. Né? Em 96 ele foi participar da maratona de Tóquio. Aí ele fez 2:08 e 36, 38, um novo recorde sul-americano, e ele classificou para a maratona de Atlanta. Aí ele conquistou essa vaga para a maratona. Porque isso, independente de estar lá nas Olimpíadas, na maratona, ele tinha um sonho de ir nas Olimpíadas. Ele conta que ele estava vendo, assistindo televisão, quando ele era garoto ainda, e viu o Joaquim Cruz sendo campeão
olímpico nos 800, aquilo ali despertou o interesse, por exemplo, um dia eu quero ir participar dos Olimpíadas. E se espelhou no Joaquim. Se espelhou no Joaquim. Então, em 96, ele conseguiu, com esse tempo que ele fez lá em Tóquio, que ele não ganhou, mas ele ficou em segundo lugar, mas ele conseguiu esse tempo, como diz, um tempo desse que ele pode, então vou fazer uma excelente maratona lá nas Olimpíadas. Mas, como diz, mesmo treinando tudo, pelos objetivos, alguns problemas podem acontecer. Né? Sempre, né? Sempre acontece. Então ele teve um problema com o tênis dele, que assim, o patrocinador era para ter chegado o tênis antes para eles fazerem os treinamentos. Não, mas tinha muito em cima da hora. Deu várias bolhas, aquilo ali atrapalhou muito a performance dele e ele não conseguiu fazer uma boa maratona. Quem já teve bullying, quem tem bullying no pé aí, sabe do que nós estamos falando, né? Pode passar esse paladar, pode passar, pode fazer o que for. O negócio não vai. Ele conseguiu o 47º lugar. Ainda fez a prova inteira. Fez a prova, terminou, não foi bem. Então, não conseguiu em 96 ter aquilo ali que ele tinha projetado para poder fazer. Como ele já tinha corrido bem em Tóquio, então apenas a Atlanta, então eu vou correr bem também, né? Já tinha expectativa, né? A expectativa é isso, treina, faz todo aquele processo, aquele trabalho. E em 1998 ele voltou a ter grandes resultados. Chegou em segundo lugar em Tóquio, melhorou um pouco mais em 2:08:31, quebrando seu próprio recorde, né? E também ficou em quinto lugar na Maratona de Nova York, no mesmo ano, com 2:10. E em 1900 ele começou a fazer todo o processo de fazer um ciclo para a Olimpíadas de 2000. Em 1999 ele conquistou o primeiro lugar na Maratona dos Jogos Pan-Americanos no Winnipeg. Inclusive eu lembro disso, eu estava assistindo, então foi muito legal assistir ele, e ele fez assim, esse grande feito, ganhou a medalha de ouro no Pan-Americano e também voltou a alcançar a marca olímpica, subiu no terceiro lugar no pódio na Maratona da Fukuoka. Isso daí, como diz, ele carimbou o passaporte para ele ir para as Olimpíadas 2000 em Sydney. Então, quer dizer, com todo esse tempo, conseguiu a medalha olímpica, medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos. Então, era tudo para ele fazer uma ótima maratona na Austrália, no Sydney. Mas Sydney, né? Também não deu, quando ele estava fazendo toda a preparação para Sydney, ele teve uma contusão que não foi muito bem curada, que assim que ele começou a maratona a correr, ele sentiu, terminou em 75 lugar dele na maratona, mas ele não desistiu, teve que parar, parou 3 vezes na maratona, caminhou, mas ele terminou para poder chegar lá e representar o Brasil. Isso, com esses maus resultados olímpicos que ele teve, mas isso não tirou o brilho dele. Ele persistiu, com ele e o treinador dele, foi programar um novo ciclo de 4 anos. Mais 4 anos. Mais 4 anos para ele poder tentar fazer uma maratona ali e melhorar o tempo dele, condizir com o tempo que ele fazer um tempo ótimo nas maratonas, como ele fez no Japão, fez em Nova York, chegava na maratona, nas Olimpíadas e não conseguia repetir os resultados. Aí então depois disso, fez um novo ciclo mais de 4 anos, ele teve grandes 2 conquistas, que foi, ele foi correr aqui a Maratona Internacional de São Paulo, em 2002, que eu lembro, eu assisti, ele fez o tempo de 2:11:19, que ele não tinha corrido aqui no Brasil ainda, tinha corrido uma maratona fora do Brasil. Aí só aqui que ele foi correr a Maratona de São Paulo e ele conseguiu fazer essa marca que, acho que, não me engano, até hoje ninguém conseguiu bater esse percurso aí, a marca dele ainda não. Foi assim, uma excelente marca. Eu lembro também que tanto ele como a Marisa Zeferina Mestra também fez uma excelente marca, que assim, ficou gravada assim, tanto ele como ela fez um excelente tempo nessa maratona. E depois que ele fez essa marca de prova disputável em território aqui nacional, aí ele conseguiu o bicampeonato pan-americano, que foi conquistado nos Jogos de São Domingo em Winnipeg. Conquistou em 2003. Então ele já estava fazendo um outro ciclo para 2004 nas Olimpíadas de Atenas. Já estava se preparando para a próxima Olimpíada, né? Para a próxima Olimpíada, e no início do ano ele venceu a Maratona de Hamburgo. Então já estava credenciado,
para poder ir para a Maratona de Atenas. Tinha grandes corredores, entre eles o Poltergar, que era muito conhecido aqui pelo brasileiro. Ganhou muitas São Silvestre aqui no Brasil, então tinha o Poltergar, tinha o Stefano, o italiano Stefano, que também estava assim, muito bem o Poltergar, tudo que participava ganhava, né? Era um dos mais cotados para ganhar, né? Muito cotado para ganhar, e ele foi lá para fazer a Maratona de Atenas em 2004, que infelizmente assim, eu lembro que eu assisti assim, não passava totalmente ela na íntegra. Não passava ela inteira na TV, né? Não, na TV não tinha, a gente também não tinha muito canal. Na verdade, acho que não passava nem ao vivo, só passava no jornal depois e o resumo. Ou senão tinha um canal que passava assim os pedaços, tava passando só os pedacinhos que estavam acontecendo na maratona. Aí, como diz, né, vamos resumir, deu início, a maratona começou, o Vanderlei programou para fazer o tempo, estava bem preparado, bem fisicamente, em 2004 para correr, então eles eram projetados para ganhar a maratona. Era tudo ali para esquematizado, ele como o Ricardo fez tudo programadinho para correr, e assim foi prosseguindo. O pessoal saiu tudo, e ele foi se destacando, se distanciou dos demais, abriu aí uns 150 metros. Aí lá na altura do quilômetro, lá faltando 7 quilômetros para terminar a maratona, ele estava em primeiro. Veio o padre, né? Irlandês, fez toda aquela coisa, segurou ele, né? derrubou ele, que aí até hoje tem quem que não assistiu, quem que não era nem nascido nessa época aí, porque temos aí que nem está correndo hoje, nem é nascido, ou era muito criança, não tem essa noção. E a gente estava aí, daqui a pouco a televisão começou a passar tudo. Aí virou notícia no mundo inteiro. Virou notícia, né? E começou a transmitir a maratona, até o final dela. Engraçado que não estava transmitindo no canal, de repente começou a transmitir. Então aí a gente pôde acompanhar ali. E eu tinha, assim, eu tenho cá comigo que muita gente, não, mas os outros iam ultrapassar. Não, 150 metros na maratona para tirar. É chão, ele tinha que quebrar muito e ele estava muito bem treinado, muito bem fisicamente. Tanto estava muito bem que chegou em terceiro lugar, né? Depois de tudo que aconteceu. Depois de tudo que aconteceu, a maioria do pessoal acha que uma atleta ali, o psicológico, ia abalar. Imagina, você correndo, ganhando a prova. Chega um cara no meio da multidão, vai lá, te derruba numa prova de Olimpíada, que você fala, não, aqui eu tô seguro, tá tudo certo. Vem um cara no meio da multidão, aí a gente, pra ter uma noção, por exemplo, o Vanderlei com o Poltergar é quase 2 metros de altura. Pra aquele padre chegar no Poltergar e segurar, ia ser mais difícil, mas o Vanderlei mais pequeno, mais baixinho, ele teve mais facilidade. Aí teve lá, né, o Grego que pegou e tirou, praticamente o Grego era bem forte, tirou ele, botou ele de volta lá, e ele voltou a correr. Aí o pessoal veio uns 20 segundos atrás que ultrapassou ele. Eu lembro, o italiano e um americano que ultrapassou ele, e ele continuou em terceiro. Mesmo assim, com toda essa diversidade, ele chegou, entrou lá no ginásio de Paratinai, que o pessoal estava tudo esperando ele. E ele tem aquela característica de chegar de aviãozinho, chegou, né, só? Chegou assim, deu a volta olímpica lá, então ficou em terceiro lugar. Então ele se preocupou assim, o sonho dele era participar das Olimpíadas. Ele já tinha participado de 2, mas não tinha sido muito bem sucedido, aí tinha mais essa, e ele estava tão bem fisicamente, fez uma boa preparação, estava tudo para ganhar em primeiro, mas ele ganhou medalha olímpica, né? Isso que foi importante, porque até hoje esse daí é um marco na vida dele, na vida dele e de todos os brasileiros que assiste corrida maratona, né? Porque daí foi uma coisa... nós podemos dizer que assim, foi um momento bem forte assim, do atletismo no Brasil, porque é legal a gente falar, né? O Vanderlei, gente, ele não ganhou a medalha, né? Ele não ganhou a medalha de honra que ele ganhou só por conta do que o padre foi lá e derrubou ele, não. Ele ganhou pela atitude dele, né? É o espírito totalmente olímpico mesmo. Totalmente, porque ele não brigou, ele não pestanejou, ele não nada. Ele podia ter sentado chorado, ele podia ter brigado, ele podia ter feito qualquer coisa. Fez pra cima desse padre, não. Ele simplesmente pegou e voltou pra prova. Você só cometeu o livro, não, ele podia ter feito tudo. Mas não, ele foi lá, voltou pra prova, terminou o percurso dele, né? Chegou em terceiro lugar, pegou medalha ainda. Então foi o espírito olímpico do Vanderlei
que fez ele se tornar a pessoa que ele é hoje, né? Isso. E o Vanderlei, as pessoas que conhecem, que já teve contato, todos falam que ele é uma pessoa generosíssima, né? Generosa, simples, por exemplo, ele terminou, né, 2004, no Olimpíada e tudo, aí ele continuou correndo, teve, né, grande repercussão mundial, e ele veio participar dos Jogos Pan-Americanos 2007 no Brasil, que teve, mas só que aí já, como diz, né, 2004, mais 3 anos, aí já não estava mais, começou as lesões, ele estava na prova, mas aí ele parou por causa da lesão, tinha lesão muscular, e aquele ano quem ganhou foi o Frank Caldeira, que ganhou uma maratona aqui no Pan-Americano, e aos 38 a 39 anos o Vanderlei encerrou a carreira dele, que ele já tinha projetado correr mais, mas aí lesões, tudo vai indo, a pessoa também chega num ponto que não aguenta mais ficar treinando, de alto nível, tudo, e vem as lesões, aí sugere mais. Em relação ao Vanderlei, olha, eu já tive contato com ele, já tive contato com Legal. ele, numas corridas aí, quem não sai, a gente já falou aqui no podcast também sobre a corrida aí lá de Santos. A tribuna de Santos, né? Vanderlei foi muitas vezes campeões de lá, e então teve um ano que, por exemplo, pegou os campeões que já tinham até parado de correr, que já tinha encerrado a carreira, para ser paceman do pessoal. E teve um ano que eu fui participar e ele foi também. Tinha um angolano Tiamba, também que foi campeão várias vezes, então esse ano foi um ano que teve os grandes atletas. E ele foi, eu fiquei lá no mesmo hotel, então é uma pessoa agradável, simples, não é à toa que conquistou aqui, com muito sacrifício, igual a gente vê que essa é a história do Vanderlei, mas a maioria dos atletas teve um começo muito, digamos assim, sofrido, né? Não é fácil, tanto a corrida como qualquer outro esporte que a gente vê sempre é de dificuldade. Não é fácil, então de início ele era mais por amor, que eu quero correr, eu quero ganhar medalha. Ele ganhou a primeira medalha, agora vai ganhar meu primeiro troféu. Tudo que ele conquistou a gente pode ver que foi com muita dedicação, muito treinamento, porque muito empenho, né? Empenho, daí, às vezes a pessoa ele não tem aquele talento totalmente lapidado, mas só que se ele dedicar, se ficar ali, fazer o que o treinador propôs, ele tem sucesso. Não adianta ser só o talento e não ir atrás, fazer o treinamento. Por vontade, disciplina, né? E disciplina. Isso manda muito. Né? Muita disciplina manda muito. Na vida da gente, né? Não é só no esporte, não. Toda a vida a gente tem que ter. Né? Eu acho que é legal a gente falar pro pessoal de casa, que a gente fala assim, né? O Vanderlei com 39 anos aposentou. E as pessoas devem pensar, não, mas 39 anos é muito novo, né? Por que se aposentar com 39? O nosso podcast chama Corrida Leve, né? E a gente tenta trazer para as pessoas as histórias de superação, porque a história do Vanderlei é uma história totalmente de superação. Superação. Né? Porque ele se encontrou no mundo da corrida de rua e ele foi achando os caminhos. Lógico, tiveram pessoas no meio do caminho para auxiliar ele, para ajudar ele, mas é importante a gente falar, né, de a carga de treino de um atleta de elite, né? Não é fácil uma carga de treino igual aqui, para ele ter os melhores resultados. Ele não ficou treinando só aqui no Brasil, ele foi para altitude. Então, para ser para altitude, você tem que ter alguém para te estar financiando ali, não é fácil. Ele tem que deixar a sua família se dedicar a ficar lá aqueles dias, aqueles meses lá de concentração. Porque a corrida é o trabalho dele, né? É o trabalho, ele vive disso, faz isso todo dia, respira isso, vive isso, né? Fulano tem um tempo tal, nós temos que bater. Alto nível, gente, é isso. É isso. Né? Agora sim, ele aposentou de alto rendimento. Não da corrida. Isso. Ele pratica a corrida ainda. Ele faz umas corridas. Pratica a corrida, é patrocinado por marcas de corrida, né? Teve uma corrida agora que até o nosso treinador foi o Wander, chegou junto com eles, né? Teve aí na City. Na City Marathon. City Marathon, Olímpicos, ele é embaixador da Olímpicos. Isso, e ele também, por exemplo, a grande maioria que a gente tem dos atletas olímpicos que ganhou medalha, a gente tem heróis olímpicos aí na CDAT. Então eles têm muitos projetos. Faz os projetos para captar, para levar as crianças. Tá? Então o Vanderlei também tem um projeto, isso daí também é legal. Então
assim, a pessoa vê que a pessoa conquistou, mas não foi nada de mão beijada. Foi fácil. Isso daí a gente vai falar a projeção do Vanderlei. Ele começou correndo corridinha da cidade, depois foi para outra, escolar, aí foi 5 mil, 10 mil. Para o pessoal que gosta de correr igual a corrida leve, tudo tem em si, a gente fala assim, a escada para ser escalada para chegar naquele lá. Por exemplo, ele chegou, veio até chegar na maratona. Opa, eu tenho uma facilidade para a maratona, o treinador vê, opa, peraí, você tá bem na maratona? Vamos investir na maratona aqui que você se dá bem. Então, às vezes, alguns alunos perguntam assim, mas fulano ali, ó, começou a correr, eu já tô aqui 2 anos, ele começou o ano passado, menos de 1 ano, ele correu 21. Mas aí que tá, às vezes aquele ali tem uma característica para correr uma prova mais longa e você que tá mais tempo não consegue fazer. É isso que às vezes é uma diferença aí que dá esses... Às vezes a pessoa não entende, mas é uma coisa, uma característica de cada um que dá mais facilidade para estar fazendo um tipo de prova, um tipo de distância. Isso existe muito, né, desse, né? O pessoal chegou agora e o nosso corpo ele é muito individualista e cada um tem uma adaptação. Tem gente que se adapta muito rápido, o estímulo, a parte cardio, a parte pulmonar é muito forte. Tem gente que chega e tem pulmão para fazer, né? Consegue... Tem pulmão e hoje em dia a gente vê também as crianças hoje em dia, né? A gente igual o próprio Vanderlei começou, trabalhava na roça. Trabalhava, ia correndo, então já tinha aquele negócio de correr, de brincar. Hoje em dia tem muita tecnologia, muitas crianças não estão brincando. Muitas. Aquelas que brincam um pouco mais já tem aquela coordenação, já faz a diferença para quem é participar do esporte. Mesmo que seja como amador hoje, que a gente tem muito, que não é assim profissional, mas se você tem uma infância, ter tudo isso explorado, ajuda muito, né? As competências do corpo, o corpo não esquece, gente. Não esquece, vai ser diferenciado daquele que sempre teve dificuldade, não foi trabalhado. Na aula de educação física, né? Nunca gostava de fazer nada, ficava sentado, o professor passava e aquele outro que chegava todo suado. Aí a hora que chega lá na frente faz um pouco de diferença. Trabalhando todas essas capacidades que a gente tem desde pequeno. Então, é isso aí. Faz toda a diferença aí. Isso daqui foi um pouco da história de um dos nossos grandes atletas aí do Brasil. E quem sabe, você falou que a gente consegue ter de repente um bate-papo com ele. Que é legal, tá ouvindo. É bom que ele complementa, né? Isso, complementa algumas coisas aí que a gente é vasto, é muita coisa, é grande a história dele. Eu procurei resumir um pouquinho aqui, mas temos aqui que várias coisas. Mas deu pra gente ter uma noção, né, pessoal? Assim, ó, que o corredor... O Vanderlei, além de ser um exemplo de pessoa, é um exemplo de atleta, né? Acho que é um exemplo a se seguir, porque hoje, no mundo das corridas de rua, a gente que trabalha com corridas de rua, que organiza evento, a gente vê que as pessoas estão muito sem paciência, as pessoas estão muito sem tolerância. Então, você pega premiações por categoria, às vezes saiu algum resultado que não deu certo. Não deu certo, uma errinha, as pessoas já perdem totalmente a compostura. Então, assim... O Vanderlei, ele não é só um atleta, ele é uma pessoa a se seguir, ele é um exemplo, porque ele é um exemplo, acho que é um exemplo máximo, assim, até por isso que ele ganhou a medalha de honra que ele ganhou, pela atitude dele, né? E acho que é isso que a gente quer trazer aqui para você, né? A corrida leve é isso, né? É o espírito do Vanderlei Cordeiro. É trazer isso para dentro da sua rotina, para dentro das suas corridas. Quando você for numa prova, pensa que ali tem pessoas que estão trabalhando para organizar, tem amigos seus correndo, né? Porque o corredor, quando ele vai numa prova, não tem inimigo, não tem... Não, todo mundo vira amigo, todo mundo é parceiro ali. E que se porventura acontecer alguma coisa, tem que questionar, lógico que tem que questionar, mas com calma, com serenidade, isso. Porque o ambiente da corrida de rua, o mundo das corridas de rua, gente, é para isso. É para trazer calma para nossa vida, é para trazer serenidade, é para a gente... cultivar um estilo de vida melhor. Né? Que a corrida dá aquela sensação, né? É ótimo. É uma delícia chegar numa arena de uma corrida, você vê todo mundo concentrado ali num objetivo só. Cara, eu quero fazer minha prova, eu quero completar meu tempo. O ano passado o meu tempo foi esse. Então, assim, o seu desafio numa prova é seu, é você ali. Lógico que tem as pessoas que almejam, nossa, ano passado eu fiquei atrás daquele cara ali, eu vou tentar dar uma puxadinha. Isso também é saudável, né? Tudo dentro do limite ali, mas também é saudável, não é ruim. Mas então, essa é a história do Vanderlei, menino que
saiu de uma cidade, foi para outra, foi trabalhar na fazenda, se encontrou na corrida de rua e virou o que virou, né, Zé? Virou o que virou. Tem uns trechos da entrevista dele que ele pegou a corrida não só com aquele objetivo de querer ganhar dinheiro, tudo que eu queria é participar, tá ali. E aí, a partir disso... E a corrida, a partir dele, ele queria um tipo assim, uma chance de ter um serviço melhor, sem ficar na roça, só na boia fria. Então ele foi ele viu uma oportunidade de mudar a vida dele, isso, né, mudar a vida dele, e através da corrida ele conseguiu mudar a vida dele, dos pais deles. E hoje, para quem não sabe, o Vanderlei tem fazendas lá no Paraná, então ele deve estar muito bem sucedido e merece. Bem sucedido, né? E merece tudo, porque assim, foi anos de dedicação, que não é para qualquer um que consegue chegar nesse nível. Então, a gente viu assim, eu não vi pessoalmente correndo quando ele estava de alto rendimento, mas a gente viu pela televisão, então era assim, você vê aquela técnica, o cara corria fácil demais. Então, mereceu todo o seu sucesso que ele projetou nessa carreira aí de corredor. Parabéns, Vanderlei. Obrigado você que ouviu a gente até agora e assistiu, né? Segue o Vanderlei Cordeiro de Lima aí, entra nas redes sociais dele, segue ele. Se você ainda não segue o Corrida Leve, segue, porque essa série está só começando. Os heróis da corrida brasileira. Esse é o primeiro episódio nosso e a gente promete entregar muito mais coisa especial para vocês, tá certo? Espero que tenham gostado da história, espero que tenham gostado do exemplo de vida do Vanderlei e que vocês acompanhem a gente nas próximas aí, tá bom? Até as próximas. Até.